Eu vou correr atrás para que a justiça seja feita, mas ainda estou conversando com Minas. Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala. Tudo o cara que fez gol dele estava me chamando de macaco. Durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Começaram com palavras racistas. Preto fedido, sou preto, bando de... Afinal, o que é o racismo no esporte? Como ele se manifesta e quais são suas vertentes? Tudo o que vemos pela mídia, as entrevistas, os lamentos, as ofensas, são apenas a ponta do iceberg desse grande problema que nos cerca. Público, acho que a maioria das pessoas acreditam que há meio que um vitimismo do atleta, ou que o atleta pede para vivenciar uma situação de racismo, né? Até mesmo os telejornais, eles não dão tanto crédito. Fica um pouco a cargo dos repórteres que são negros fazerem essa reportagem, né? Essa chamada aí. Os casos de racismo não são nem de longe algo inédito no esporte, mas é por agora que está tendo reconhecimento. A ginga diferenciada dos outros povos. Muitos dizem que foram os ingleses. Eu vou continuar sempre acreditando que fomos nós que descobrimos o futebol. E com certeza o negro tem uma importância muito grande nessa área também do nosso país. Apesar do futebol ter um grande destaque nesse quesito, com seus 41% de jogadores negros que já sofreram racismo, ele não é o único esporte que sofre com esse preconceito, como é o exemplo do vídeo onde uma criança é ignorada em uma competição de ginástica por conta da sua cor. Porém, como eu já havia dito, essa parte é apenas a ponta do iceberg. A parte mais profunda do racismo é justamente a que está atrelada ao racismo estrutural. Podemos perceber isso com um pequeno exercício de observação. Porque quando entramos em favelas, constantemente vemos pessoas e jovens negros jogando futebol, jogando basquete, mas não vemos ninguém brincando de kart. Mas da mesma forma, aos domingos, nos anos 90, a gente ainda conseguia ver vários meninos negros sonhando em ser um Senna. Isso ocorre porque esportes como Fórmula 1 e tênis são mais caros para sua participação, limitando para pessoas mais ricas e excluindo pessoas mais pobres, principalmente pessoas negras, que são historicamente com menos condições do que pessoas brancas. Não, eu só, tipo assim, acho que só no basquete, porque, tipo assim, eles são os mais noticiados, né? Basquete, futebol, essas coisas assim, também. LeBron James é do basquete? Eu acho que eu só conheço esse. Bom, os únicos esportes que eu vejo, assim, com uma grande porcentagem, assim, de pessoas negras é o basquete e o futebol, que agora está aparecendo mais pessoas negras. Esses estudos demonstram que raça, ele não é um conceito biológico, não se atesta pela biologia, ele não é sustentável biologicamente. Em contraparte, a gente tem um conceito que é totalmente consequência da sociedade e existem consequências, né? Quando a gente institui o conceito de raça, a gente também entende que esse conceito ele vai perpassar por um senso comum, né? E vai ser criado uma ficção por linguagem, né? De a gente entender raça como um sentido que de fato ele não é real, mas que ali está presente, né? Principalmente pelas características fenotípicas das pessoas, né? Ou melhor dizendo, em outras palavras, sua aparência. Essa relação desse conceito de raça nos esportes é bem indicada por alguns estudos que apontam uma necessidade de entender o porquê existem uma quantidade de pessoas negras ou brancas massivamente nos esportes em detrimento de outras. A gente pode citar, por exemplo, o estudo da Hamilton Commission, né, que aponta que apenas 1% dos funcionários de Fórmula 1 são negros. Em contrapartida, no hóquei de gelo, que é um esporte majoritariamente branco, em 2011 foi realizada uma pesquisa que 93% dos jogadores são brancos. E aí a gente pode entender isso por dois vieses, principalmente pelo acesso e também identidade e representação.
O acesso a gente poderia identificar como se eu tenho jogadores que jogam, uma quantidade de jogadores negros, massivamente negros, em esportes como futebol ou, no caso dos Estados Unidos, em basquete, a gente poderia entender que isso é uma questão de acesso, porque seria muito mais fácil existir uma bola e uma praça pública em que dê para esse esporte ser praticado. Em contrapartida, né, a Fórmula 1 é um esporte que requer um acesso um pouco mais complexo, porque tem a questão de é um esporte caro, né, e é um esporte que também está vinculado a alguns grupos sociais que praticam de forma que seja um pouco mais complicado o acesso massivo, né. Outra questão que a gente pode observar é a representação. Como assim? Muitos dos estudos de representação indicam que quando as pessoas estão realizadas, os desejos das pessoas estão relacionados àquilo que é representado, daquilo como ele vê que gera interesse, né? Essa representação ela não está desatrelada aos esportes. De maneira prática, a gente pode entender que basicamente todo sonho de um menino no Brasil, generalizando obviamente, está relacionado a ser um jogador de futebol. Então, de onde vem esse desejo? Existem outros motivos, mas uma das partes é por causa do desejo incitado pela mídia. As mídias não necessariamente são veículos ruins, mas são veículos que, querendo ou não, perpassam algumas questões sociais que são bastante importantes, principalmente raça e gênero, não? Aí a gente vê meninos, em sua maioria, então é o gênero, e a raça, no seu caso, são meninos negros ou pardos, né? E uma grande quantidade disso, a gente vai entender as consequências justamente porque os meninos mais pobres em todos os lugares do Brasil, eles têm uma grande incidência de gostar de futebol. E a gente se pergunta por que não outros esportes. Em contrapartida, quando a gente vai observar no cenário dos Estados Unidos, alguns dados vão indicar que em basquete, futebol americano, 75% dos jogadores da NBA, eles são afro-americanos, e 65% desses jogadores se identificavam desta maneira, né? Então, são alguns dados que não são definitivos, mas que com certeza ajudam a gente a entender algumas relações entre esse componente, entre raça e esporte. Obrigado. Tem um ou dois treinadores na beira do campo que são pretos. Quando você vai ver os árbitros, a maioria são pessoas brancas. Os diretores, a maioria são pessoas brancas. Como você falou, na UEFA ou na FIFA, a maioria são pessoas brancas. A gente tem que começar a mudar por aí, onde tem que dar mais oportunidade às pessoas pretas, como você está aqui hoje, podendo me entrevistar na minha casa. Nem sempre foi assim, mas as coisas têm mudado. E se Deus quiser, no futuro bem próximo, podemos ter mais presidentes, podemos ter mais pessoas pretas, como eu falei que eu quero no meu instituto, não só no futebol, não só no esporte, mas em todos os meios. No esporte é muito fácil ter as pessoas pretas, porque o maior jogador de futebol foi o Pelé e ele foi preto. O maior jogador de basquete de todos os tempos foi o Michael Jordan e ele foi preto. O maior corredor de todos os tempos de atletismo foi o Usain Bolt e ele é preto. E Muhammad Ali e outras pessoas de todos os meios do esporte, porque é pelo talento e não pela nossa cor. Portanto, é de suma importância o protagonismo e o destaque de pessoas negras nesses esportes, tanto para a representatividade quanto para mostrar que pessoas negras também podem ocupar esses lugares, e, aos poucos, ir erradicando tais discursos de ódio contra a população negra.